Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, um avião da Voipaz fez um pouso de emergência em Uberlândia, Minas Gerais. A aeronave decolou em Rio Verde, em Goiás, e iria para Guarulhos, em São Paulo, mas teve que desviar a rota por problemas técnicos. As imagens mostram o momento exato em que o avião da Voipaz pousou em Uberlândia após ser desviado por questão técnica. Segundo a empresa, 38 passageiros estavam a bordo e foram reacomodados em outros voos até o destino. Segundo passageiros, a aeronave ATR 72600, de prefixo PSVPA, tinha saído da cidade goiana com 6 horas de atraso. Pouco tempo após a decolagem, o piloto informou problemas técnicos no avião e a tripulação pediu pouso de emergência, momento em que a torre de controle de Uberlândia foi acionada. A aeronave tem 9 anos de atuação e está na malha da Voipaz desde março de 2023. Antes, o turbohélice voou em companhias aéreas da Malásia, da Noruega e da Ucrânia. A Agência Nacional de Aviação Civil explicou, por meio de nota, que houve um problema elétrico na aeronave. A ANAC ressaltou que a ocorrência não se configura pane. Mas, por precaução, a empresa informou que a tripulação realizou pouso técnico no aeroporto de Uberlândia. 2 casais que estavam no voo desistiram de seguir a viagem até Guarulhos. Os demais passageiros foram realocados em outro voo, também da Voipaz, que deixou Uberlândia às 10h20 da noite desta quinta. Em nota, a concessionária AENA, que administra o aeroporto de Uberlândia, informou que o aeroporto destinou todos os recursos do plano de emergência para atender a operação. Mas não houve necessidade de ativação e todos os passageiros desembarcaram com segurança. Olha, e a aviação tem sido destaque no noticiário nos últimos dias, e infelizmente com notícias muito tristes, E para falar mais sobre esse assunto tão importante para o país, nós vamos contar hoje com a presença de um especialista aqui no nosso estúdio. Olha só, o nosso convidado está aqui ao meu lado, é o Daniel Calazans, ele que é perito aeronáutico. Boa tarde, Calazans. Primeiro, seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Kleber, mais uma vez, um prazer estar a bordo com vocês. Muito obrigado. E olha só, eu vou começar perguntando do acidente que a gente acabou de ver aí nessa reportagem. Eu queria que você comentasse essa prática, adotada. É mais comum do que a gente imagina, acontece sempre e talvez tenha ganhado destaque por conta dos últimos episódios, ou é uma manobra rara e que serve de alerta? Eu queria que você explicasse para as pessoas que nos assistem. A questão é que a aviação está em questão, em discussão, e aí as coisas estão mais latentes. Mas como controlador de tráfego aéreo, por tempo de 30 anos, eu atendi muitas aeronaves com vários tipos de pane. E a pane elétrica é uma delas. Não vou dizer que acontece todo dia, toda hora, mas é uma pane relativamente comum. Correto, não seria um alarme assim muito emergencial, vamos dizer. Na realidade, nós, como controladores de tráfego aéreo, não conseguimos mensurar a gravidade da ocorrência. Se o piloto declara emergência, nós entendemos que a situação é mais grave, mas nem sempre o piloto declara emergência por questões várias e às vezes nem é emergência. Uma operação anormal não quer dizer necessariamente emergencial. Então, essa questão, claro, que vai ser analisada pelas autoridades para chegar a esta conclusão. Até para a gente ilustrar bem, eu achei interessante isso que você falou. Se fosse um carro, às vezes você tem que desviar. Às vezes você tem que fazer uma manobra inesperada. Então, é parte do processo. Sim, faz parte do processo. Então, o piloto declara, nós, controladores, no caso da administração do aeroporto, presta toda a assistência para uma situação anormal. Só as autoridades vão identificar se era realmente emergência ou não. Então, o clamor popular precisa ficar um pouquinho amenizado. É questionável, sim, a segurança diante de tudo que tem ocorrido é questionável. Mas não podemos afirmar nada. A segurança no Brasil da aviação passou
a ser questionável. Falou muito bem, Calazans. E olha só, eu convido agora você para acompanhar um depoimento, né, de uma passageira que estava dentro desse avião. Olha só, a gente vai mostrar agora o depoimento. A gente recebeu um vídeo gravado de uma passageira, como eu disse, que estava nesse avião. O nome dela é Daniela Elias de Assis. E ela era uma das ocupantes, aí estava ali no avião. Nós vamos ver agora o que ela falou, como ela descreve todo esse momento que ela ficou dentro da aeronave até a hora de fazer o pouso de emergência em Uberlândia. Vamos ver. Boa tarde, eu me chamo Daniela, sou de Jataí e era uma das 38 passageiras do voo IPS que saiu de Rio Verde com destino a Guarulhos ontem. Nós aguardamos o dia todo, o voo deveria ter saído ao meio-dia de Rio Verde, passamos a tarde toda, tendo explicações como reparo na aeronave, troca de aeronave, e acabamos decolando de Rio Verde, era 6 horas da tarde. Já tensos, né, porque o histórico da companhia aérea já deixava a gente em uma situação muito difícil, de confiança, mas embarcamos. E quando havia mais ou menos uns 40 minutos de voo, as comissárias estavam iniciando o serviço de bordo e eu estava na penúltima fileira, elas estavam lá na frente ainda. De repente, as luzes do avião começaram a piscar e tudo ficou escuro. Elas interromperam o serviço, se deslocaram até o final da aeronave onde eu estava, guardaram tudo e sentaram no banco de trás. E dali começaram alguns comentários e a situação não foi melhorando. Depois de um tempo, não sei quanto, um pouco, talvez, o piloto informou a gente que a aeronave estava com problemas técnicos e que, para nossa segurança, nós faríamos um pouso de emergência em Uberlândia. Bom, daí para frente foram momentos muito difíceis, né? Porque eu conheço um pouco da aeronave e eu já fiquei pensando se era um problema técnico, porque não tinha energia luz dentro do avião, e a gente não teria como pousar sem freio, eu nem sei, não gosto nem de ficar lembrando disso. Foi muito difícil, foram momentos muito difíceis, uns 40 minutos que nós ficamos sobrevoando Uberlândia. Pousamos, em solo já tinha bombeiro, ambulância, e até aquele momento a gente nem sabia o quanto teria sido o risco que a gente correu, né? E depois isso foi ficando cada vez mais evidente. E a gente volta então a falar com o perito aeronáutico Daniel Calazans para comentar aí essas palavras. E olha só, Daniel, a gente viu aí, né, nessa reportagem toda a descrição detalhada dela, daqueles momentos enquanto ela estava lá até pousar em Uberlândia. Me chamou a atenção como leigo 2 detalhes. Primeiro, o fato do avião estar escuro lá dentro, o que já torna o clima vamos dizer assim, mais sombrio, aumenta o medo das pessoas, a insegurança. E outro é todo o aparato que foi montado lá em Uberlândia para receber o avião, com bombeiro, com equipe ambulância, enfim. Tudo isso faz parte de um protocolo e esse sinal elétrico, como você disse, é uma pane assim, relativamente comum. Eu queria que você comentasse, né, esses detalhes aí que ela trouxe para a gente de uma testemunha ocular. A situação na segurança de voo está à flor da pele de todos, né? Hoje, se piscar uma lâmpada a bordo, as pessoas vão ficar preocupadas e eu dou toda a razão a elas. A emergência, esse protocolo é normal. Quando uma aeronave se aproxima declarando anormalidade ou até mesmo emergência, o controlador e a administração do aeroporto vai prover todos os meios e recursos, acionando bombeiro, e às vezes o próprio piloto declara requisito ambulância, requisito bombeiro. O piloto que faz a declaração.
essa declaração, esse pedido, e o controlador do tráfego aéreo, o supervisor, a administração do aeroporto vai organizar tudo isso. A pane elétrica, ela é muito relativa, porque depois só mesmo uma investigação vai determinar se era uma anormalidade ou se era uma situação emergencial. E acho interessante que cabe agora às autoridades aeronáuticas fazer um monitoramento ou uma fiscalização mais precisa para que dê rapidamente uma informação, uma satisfação à sociedade. Se a segurança de voo tornou-se insegurança de voo ou se está na fase do questionamento. Desde da primeira resposta, você vem enfatizando muito essa questão da falta de credibilidade ou da crise de credibilidade que enfrenta a aviação nacional. A gente começa, é claro, pelos passageiros que já demonstram, como essa mulher que a gente viu, o medo na voz. E esse medo, ele se estende até que ponto no mercado? Ele afeta todo mundo, afeta as companhias, pode afetar a procura por passagens. A gente viu também aí que quando o avião parou ali em Uberlândia, muita gente preferiu ir de carro. Então, eu queria que você projetasse qual pode ser a extensão dessa crise de credibilidade. Você falou uma palavra muito interessante, crise. Precisamos gerenciar essa crise. A questão não é esse depoimento. Nós vimos vários depoimentos, inclusive de tripulantes, inclusive de piloto. Quando é de passageiro, nós temos um determinado impacto. Agora, quando você vê, e como houve vários depoimentos de tripulantes, pilotos e comissários, aí nós começamos a ficar mais preocupados. Então, cabe às autoridades aeronáuticas, juntamente com as empresas aéreas, esta em questão, por intermédio de estudo, monitoramento, fiscalização, apresentar uma satisfação para que essa percepção, a comunidade em geral está tendo uma percepção de insegurança. Precisa ser traduzido se essa percepção é apenas uma percepção ou se é uma realidade. As autoridades aeronáuticas têm esse dever. Correto. E nós separamos outro trecho da fala aí da Daniela e que ela se refere especificamente à companhia, né, a Voipaz. Então, eu peço para você acompanhar também essa fala comigo. Olha só, ela falou, né, depois de todo o susto aí que a gente acabou de ver, na entrevista que a Daniela concedeu para nós, fez duras críticas à companhia Voipaz. Ela falou, inclusive, que não pretende nunca mais viajar por essa empresa. Vamos ver. Então, hoje eu venho aqui para fazer um apelo. Quantas vidas mais serão necessárias ser sacrificadas? Quanto está sendo negligenciado? E quanto a gente confia ao subir numa aeronave em que a gente não tem muitas vezes não tem como outro meio de transporte para chegar mais rápido, para cumprir os compromissos, né? E eu venho em desespero, porque a gente sempre está voando e precisa disso, e a insegurança está cada vez maior. Eu só sei que chegamos em Uberlândia, a Voipaz disponibilizou um outro voo que sairia de Ribeirão Preto para acabar de levar os passageiros. Eu não embarquei novamente, como não embarcarei nunca mais em Voipaz. Os aviões são velhos, mal conservados e expõem a gente ao perigo. E aí parte dos passageiros, uma parte bem pequena, embarcou nesse voo e graças a Deus chegou bem. Outros foram de carro, eu permaneci em Uberlândia, dormi lá e hoje de manhã peguei outro voo. E a gente fala também sobre esse assunto com o nosso convidado, Daniel Calazans. Olha só, Daniel, esse serviço prestado pela Voipaz agora tem sido muito criticado, claro, está em xeque. Muitos passageiros, como a gente viu aí, não querem mais viajar pela empresa. Então, eu passo essa pergunta, essa bola para alguém que é conhecedor técnico como você. É precipitado, por exemplo, cancelar uma passagem aérea que já foi comprada pela Voipaz, ou esses acontecimentos últimos servem sim como alerta, por favor? Eu vou falar agora como especialista em psicologia e psicanálise.
a imagem da empresa perante os usuários foi afetada. E a comunidade está assustada diante dos depoimentos. Então, como psicanalista e psicólogo, eu diria para acalmar e buscar, sim, uma posição objetiva. Há muita subjetividade, nós respeitamos o receio das pessoas, mas vamos nos fundamentar. E essa fundamentação não pode vir da nossa percepção. Aí entra novamente, que eu estou enfatizando, essa percepção, a resposta a essa percepção precisa vir urgentemente da companhia, juntamente com as autoridades aeronáuticas. E não são argumentos falaciosos que vão reverter essa percepção. Essa percepção precisa ser fundamentada tecnicamente para que a população, os usuários, tenham aí uma credibilidade em relação à empresa, em relação à segurança de voo no país. Você falou muito bem, né? Até não era nem a parte técnico-aeronáutica, mas a parte humana. Sim. Agora, se a pessoa tiver muito com medo, uma questão pessoal dela, é melhor trocar a passagem até para viajar com mais tranquilidade, né, Calazans? Eu faria isto. Com certeza. Quer ficar tranquilo? Viaja, curta a viagem, mentalize um outro processo para viajar. Em situação de pânico, é melhor que não viaje, até que esse pânico seja superado. Muito bem. E olha só, eu queria também agora mudar um pouco de assunto para retomar o acidente de Vinhedo, né, que aconteceu há exatamente uma semana. Eu e o Calazans estávamos juntos, conversando nesse espaço, só que por videochamada. E Calazans, sobre tudo isso que foi noticiado, tem sido noticiado em relação aos problemas, às circunstâncias climáticas, o que você entende que poderia, se é que dá para falar isso nesse momento, a causa do acidente? Qual é a sua leitura de tudo que você viu até agora? Uma leitura, diante de tudo que tem acontecido, ventilado, a gente precisa ter muito cuidado para não caminhar para a linha da especulação. Nós, como especialistas, nós sinalizamos não fatores que contribuíram, muito menos causas, mas as linhas de investigação, tendo prevalecido as condições meteorológicas adversas, que é a formação de gelo, que havia, sim, previsão, cartas meteorológicas, boletins meteorológicos, mas muito cuidado, é uma linha de investigação. Outras precisam ser analisadas para que nós não fechamos. Pode ser um problema do motor, o balançamento da aeronave e outros problemas, né? O funcionamento dos dispositivos na empenagem ali atrás, profundor que mostra o comportamento da aeronave, a atitude. Então, daqui a pouco, mais ou menos 20 dias, 30 dias, o CENIPA faz uma preliminar. E a preliminar não vai mostrar também as causas que não deu tempo, mas vai mostrar o que eu estou falando, qual é a linha de investigação mestra para que, mais para frente, possamos chegar aos fatores que contribuíram. E teve algum detalhe específico do seu olhar técnico, conhecedor do assunto, que chamou a atenção em todas essas notícias que foram divulgadas, que você pode compartilhar aí com o nosso público? Eu ainda... Foi a previsão das condições meteorológicas, formação de gelo, não, formação severa de gelo, e a declaração de outros pilotos voando na região que reclamaram, e até mesmo declaração de alguns pilotos, pedindo alteração da rota, mudança de altitude para evitar. Então, essa, para mim, é assim, talvez não seja a causa, mas é uma linha de investigação prevalente nesse momento. Tá certo, então. E antes de encerrar, a gente já vai encerrar, mas para quem não te conhece, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu currículo, da sua história, né, para mostrar, né, essa autoridade toda que você tem. Eu fui piloto comercial durante 10 anos, controlador de tráfego aéreo durante 30 anos e estou na aviação já há 40 anos. E trabalho hoje com cursos e preparação de peritos aeronáuticos, que são aqueles profissionais que trabalham com uma investigação judicial de acidentes aeronáuticos. Também fui membro do CENIPA na área de controle de tráfego aéreo e tenho canais, e tem um canal do YouTube e uma concepção muito interessante, que é CSI da aviação, como investigar um acidente dentro da linha, não de prevenção, mas dentro da linha de investigação jurídica, mostrando responsabilidade jurídica. Tá certo, então eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar aqui ao meu lado com o Daniel Calazans, ele que é perito aeronáutico, e eu estou em dúvida se ele fica mais tempo no chão, aqui em terra firme, ou no céu. Muito obrigado aí pela sua participação. Grande prazer tê-lo especialmente aqui, presencialmente, no nosso estúdio.
Kleber, para mim foi um prazer, sempre à disposição. Para mim, professor Calazans, foi sim um prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom. Grande abraço. Olha só, a gente muda de assunto agora e eu vou te fazer uma pergunta. Você imagina a sua vida sem a internet? Pois é, essa é a realidade de mais de 6 milhões de brasileiros que ainda não têm acesso à rede. E esse número foi divulgado pelo IBGE. Vamos ver. Em termos absolutos, o dado de 2023 indicou que 164 milhões e meio de pessoas se conectaram à internet no período de referência, 3 meses anteriores à realização das entrevistas pelo IBGE. O total de pessoas com 10 anos ou mais no país foi estimado em 186 milhões e 900 mil. No ano passado, os números integram um módulo da PNAD contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, sobre Tecnologia da Informação e Comunicação. Em 2022, o percentual de pessoas com 10 anos ou mais que haviam usado a internet era de 87,2%. No começo da série, em 2016, essa proporção estava em 66,1%. Ainda conforme o IBGE, a região Centro-Oeste se manteve com a maior proporção de pessoas que utilizaram a internet no ano passado, com 91%, seguida por Sudeste com quase 90% e Sul com 89%. O trio ficou acima do patamar do país, de 88%. Em áreas urbanas, a proporção de uso entre as pessoas com 10 anos ou mais foi de 89%, nível acima do verificado na zona rural, de 76%. A diferença entre os grupos era mais intensa no início da série. E o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que as operadoras de telefonia serão obrigadas a fornecer informações detalhadas para os consumidores sobre a velocidade diária da internet. Olha aí, fique atento aos seus direitos. Olha, e por falar em internet, agora é hora da gente mostrar os vídeos que viralizaram na internet. Vamos ver o que foi destaque nesta sexta-feira nas redes sociais. Olha só, você já tentou parar um carro em uma vaga de estacionamento e, de repente, uma pessoa entra ali primeiro antes de você? Dá raiva, não é mesmo? Então, dá só uma olhada nesse vídeo que está viralizando na internet. Vamos ver? Nas imagens é possível ver quando o carro branco acessa o estacionamento de uma farmácia, passa por cima de uma mureta de proteção e capota no estacionamento de uma padaria. Instantes antes, um rapaz de camisa amarela sai da moto que foi atingida pelo veículo. Um carro que estava ao lado também foi danificado. Tudo aconteceu após a mulher passar mal e perder o controle do veículo. Pouco tempo depois, pessoas que estavam no local prestaram os primeiros atendimentos à mulher que estava desacordada. Ela foi levada para o hospital da cidade e nada sério aconteceu. Olha, quem mandou esse vídeo aí para mim foi o nosso diretor de imagem, o Kiko Clemente. Felizmente, é claro, ele não estava em nenhum desses dois veículos. Mas sobre esse caso, o que a gente pode falar é que é uma fatalidade. A mulher passou mal e, graças a Deus, nada de pior aconteceu. E olha só, você aí que nos assiste deve se lembrar que no começo da semana o Anderson Nascimento, nosso repórter, falou que o mar lá no Rio de Janeiro teria muita ressaca e as ondas seriam muito fortes. Mas teve gente que não assistiu o nosso jornal ou então não levou a sério. Vamos ver esse vídeo. Fortes ressacas chegaram ao mar do Rio de Janeiro recentemente e causaram uma situação impressionante no mirante do Leblon. As imagens mostram um homem admirando a vista noturna do mar quando é surpreendido com uma onda gigante. O homem é coberto pela água sem chance de reação. A onda foi tão forte que até tirou as mesas do lugar. Felizmente, ninguém se feriu. Felizmente ninguém se feriu, mas em dias onde o mar está assim muito revolto, é preciso ter calma. Nunca se pode, né, brincar com o mar, brincar com a força da natureza. E olha só, o vídeo que nós vamos acompanhar agora mostra um momento de terror. Uma idosa, ela ficou no meio de criminosos armados e essa história aconteceu durante um assalto, enquanto ela estava em um mercado fazendo compras. E esse caso foi registrado em Natal, no Rio Grande do Norte. Vamos ver. A câmera de segurança registra um momento em que uma quadrilha armada foge após roubar uma lotérica dentro de um supermercado, no bairro de Capim Macio, em Natal.
A senhora que aparece nas imagens ficou no meio de toda a situação, com um carrinho na mão. Dá para perceber que ela fica tensa, não sabe muito o que fazer, porque os assaltantes passaram por ela como se ela não estivesse ali. Os ladrões balearam um segurança, que foi levado para o hospital, mas não sobreviveu. Eles levaram 2 malotes de dinheiro e, na fuga, espalharam pregos e grampos pelas ruas para impedir a perseguição policial. Até agora, ninguém foi preso. Olha, e apesar de toda a tensão do momento, a gente tem que elogiar a tranquilidade dela. Ela não se desesperou, ela ficou ali no lugarzinho dela, viu um correndo para o lado, outro correndo para o outro, e depois que tudo passou, ainda foi continuar as compras, aparentemente. Então, agiu muito bem essa senhora num momento tão difícil. E olha só, caminhão de gás subindo a ladeira é um grande perigo. Nós vamos mostrar agora 2 vídeos que poderiam ter acabado em tragédia. Vamos ver. Botijão de gás já é uma coisa perigosa. Agora imagine ele descendo descontrolado em uma ladeira. As imagens mostram um funcionário de uma distribuidora de gás que acabou deixando cair do caminhão um botijão. O homem corre desesperado para conseguir recuperar o objeto. O botijão vai na direção de 2 mulheres com crianças, mas desvia no último momento e segue descendo a rua. Agora vamos ver outras imagens mais impressionantes ainda. As imagens mostram um caminhão carregando vários botijões subindo uma ladeira na região de Diadema, município de São Paulo. Logo atrás sobe um carro branco, quando de repente o carro branco volta de ré com velocidade. Vários botijões começam a descer a ladeira. O carro branco desce a rua até virar a esquina e escapa da avalanche. A suspeita é de que na ladeira a parte traseira da carroceria do caminhão não suportou o peso dos botijões e cedeu. Olha, botijão de gás é uma bomba atômica, pode se tornar uma bomba atômica. Por isso é necessário todo cuidado, tanto em casa quanto principalmente no transporte. Fica aí o alerta para quem trabalha com isso. Bom, e a gente muda de assunto agora para falar do clima e dos efeitos que o clima tem causado, especialmente no Mato Grosso do Sul este ano. Olha só, o estado, né, foi a região mais afetada, o Mato Grosso do Sul, lá do centro-oeste, pelas baixas temperaturas e causou a morte de muitos animais, especialmente o gado. Quem traz essas informações é a Fabiane Dorta e ela vai mostrar aí um número alarmante para a gente, não é, Fabiane? Boa tarde novamente. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. Depois de visitar propriedades, a IAGRO, Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, confirmou que 541 cabeças de gado morreram de frio aqui em Mato Grosso do Sul de janeiro até agora. A agência segue monitorando a situação porque existe a possibilidade de subnotificação. O alerta é especialmente para a região sul do estado, onde está concentrada a maior parte dos casos registrados após a frente fria mais recente, que chegou na semana passada. As temperaturas por aqui subiram desde então, mas têm oscilado bastante, com frio à noite e calor ao longo do dia. O alerta da agência é para que os produtores mantenham os rebanhos bem alimentados e em locais protegidos, seja em abrigos de pastagem natural ou com cobertura física. Esse cuidado deve ser redobrado tanto em períodos de temperaturas baixas quanto de inversão térmica, que é essa oscilação brusca nos termômetros entre o dia e a noite, porque isso pode aumentar os riscos de hipotermia nos animais. É com você, Kleber. Muito obrigado pelas informações, Fabiane. E olha só, do Mato Grosso do Sul nós vamos agora para o Rio de Janeiro. E nós vamos lembrar um outro caso que chocou o país, a morte de um homem. E ele havia acabado de se casar. Ele estava indo para a festa de casamento quando foi atropelado. E quem vai contar essa história é o Anderson Nascimento. O Anderson vai aparecer aqui na tela. Boa tarde, Anderson. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. Foi exatamente isso. Era um dia de festa. O Fábio Toshiro, de 42 anos, casou-se com Bruna Vilarinho. Eles que já estavam juntos há 6 anos, conseguiram concretizar o casamento, uma festa, uma comemoração, algo muito especial para ambos. A questão é que depois da festa, eles foram para um hotel no Recreio dos Bandeirantes, ali na Avenida Lúcio Costa, um local frente à praia, né? Tudo isso foi um sábado, dia 13 de julho desse ano, aproximadamente um mês atrás. Eles entraram no hotel, deixaram as malas no quarto e saíram para dar uma caminhada na rua. E foi aí que aconteceu o problema.
Porque uma câmera de segurança registrou um atropelamento. Testemunhas ouvidas pela polícia afirmaram que o carro estava em alta velocidade e praticando direção perigosa. Segundo as investigações, o carro que atingiu o noivo era dirigido pelo influenciador Vitor Vieira Belarmino, que teve prisão decretada e é considerado foragido. Os ocupantes do carro não prestaram socorro. Só um socorrista do SAMU de São Paulo, que estava hospedado no mesmo hotel, foi o primeiro a chegar no local e conta que chegou perto de Fábio e o motorista já não estava mais lá no local. A polícia encontrou manchas de vinho dentro e na parte externa da BMW que atropelou e matou Fábio. De acordo com a perícia, uma das manchas estava na porta do veículo, além de taças quebradas. No pedido de prisão encaminhado para a Justiça, o delegado ressalta que o motorista possivelmente estava realizando o consumo de bebida no carro, que já foi encontrado vinho dentro e fora do veículo. Kleber, depois dessa fatalidade, né, no mesmo dia do casamento, Kleber, no sábado, Fábio foi enterrado na segunda-feira, dia 15, e era o dia que eles embarcariam para a viagem de lua de mel. Na situação, a noiva, e agora viúva, ela ficou extremamente chocada, né? Porque nas imagens que a gente pôde ver, ela estava ao lado de Fábio quando o carro acabou surpreendendo. Ela não conseguiu testemunhar ou falar o que tinha acontecido. A Polícia Civil ficou responsável pela investigação e teve que trabalhar apenas com os depoimentos e testemunhas recolhidos no local. Kleber. Que história triste, Anderson. Realmente é de partir o coração a gente presenciar uma história dessas. Você falou muito bem aí que a noiva ficou em estado de choque e nem conseguiu falar. Então, eu peço para você continuar, porque a gente vai trazer agora o depoimento dela. Olha só, nós conseguimos conversar com a Bruna Toshiro, né? Ela que, como o Anderson disse, é a viúva do Fábio. E agora, já algum tempo depois, ela conseguiu contar um pouco daquele trágico episódio e como está superando a dor pela perda do noivo. Vamos ver. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Enfim, algumas lembranças do dia, né? Foi tudo muito rápido, muito confuso. Aconteceu, né, mais rápido que a velocidade da luz, mas maiores detalhes eu já prestei depoimento na delegacia. Né? Quero deixar claro aqui também que eu confio muito no trabalho da polícia que está sendo desenvolvido para a gente poder obter êxito em achar o Vitor. Assim, no meu dia a dia eu estou tentando me restabelecer, me reestruturar, renascer das cinzas, né? Então eu estou junto aí com a minha família, com meus amigos, voltando ao trabalho para poder voltar, né, à rotina que era antes. Nunca vai ser igual, mas eu estou me apegando a isso, a terapia e algumas outras coisas para eu poder, né, tirar isso um pouco da minha cabeça. Mas agradeço aí imensamente o apoio de toda a imprensa, de todo o jornalismo, né, da polícia e de todo mundo que está me ajudando aí a compartilhar as informações para o quanto antes a gente achar o Vitor ou também ele ou alguém que esteja por perto, né, ter um momento de lucidez para poder fazer com que ele se entregue. Mas enfim, acho que é isso, tá? Agradeço imensamente de novo. Tchau. Que coisa, não é, né, Anderson? É até difícil imaginar o sentimento dessa mulher. Qualquer morte é triste, é difícil. Mas você ter dois sentimentos tão intensos no mesmo dia, ou seja, o dia mais feliz da sua vida se tornar o mais triste, é difícil a gente até imaginar, né, Anderson? Pois é, Kleber, você se depara com uma realidade que não é comum. O sonho e o pesadelo, a alegria e a tristeza se chocando no mesmo dia, ou melhor, quase que na mesma hora. É impressionante essa oscilação de emoções que a Bianca precisou enfrentar, né? É uma expectativa de uma vida inteira com o marido e, de repente, ele não está mais ao lado dela para seguir esse caminho. E a gente pode perceber que eles nem aproveitaram um flash do que seria uma vida de casados.
porque eles apenas deixaram as malas no quarto de hotel. Eles não conversaram, eles não foram jantar, eles tinham acabado de sair da festa, mas eles estavam, pelo que a gente consegue perceber, querendo aproveitar a estadia ali, beira da praia, poder respirar como um casal já casado. E aí, ao voltar para o hotel, se depara com essa triste realidade. A Bianca, como ela pontuou, né, se renascendo das cinzas, é uma necessidade, uma vez que esse fato não vai ser apagado da memória dela. Ela, além de ter visto, ela viveu, sentiu. Isso tudo é um processo, né, que vai levar um certo tempo para poder se reconstruir. Mas a gente estima que a Bianca e toda a família possa se levantar e conseguir, né, dar continuidade à vida. Tá certo, Anderson. Eu agradeço muitíssimo a sua participação aí, todos os detalhes que você trouxe dessa história que nós vamos continuar acompanhando. E olha só, essa história também tem um lado policial e nós conversamos com o advogado da família da vítima, o doutor Lucas Avelino, e ele falou um pouco das investigações e das buscas pelo suspeito, esse influencer que teria cometido o crime. Vamos ver. O inquérito está tramitando sob sigilo e, além da vedação legal, a divulgação de informações estratégicas podem prejudicar o bom trabalho que a polícia está desempenhando na busca pelo paradeiro de Vitor. O que eu posso adiantar aqui para vocês é que nós estamos aguardando a convecção dos laudos técnicos, tá, da perícia, que pode demorar um pouco. De toda forma, ainda que o Vitor não seja encontrado ou que ele não se entregue, o inquérito segue seu curso normalmente, mas a gente tem expectativa de que ele seja capturado o quanto antes. Tá aí, então, as palavras do advogado, e o que a gente espera é que a justiça seja feita se esse influencer realmente é o criminoso, que ele seja encontrado pela polícia ou até melhor, que ele se entregue, né? Tenha a hombridade de arcar aí com os atos, se é mesmo que ele foi o culpado. E se você que nos acompanha viu essa matéria, tiver alguma pista, procure as autoridades. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde, ótimo fim de semana e até segunda.